Olá, gente! Conforme prometido, hoje aqui eu vou fazer uma demonstração prática da meditação Gassho, do Gokai, tanto para quem quer praticar em japonês como para quem quer praticar em português, e de uma sugestão de autoaplicação. Tá? Tudo isso aqui são sugestões. Se você já aprendeu de outra forma, você pode fazer de outra forma. Se você quiser adaptar, quiser fazer determinados ajustes que para você façam sentido, pode fazer com segurança. Tá? Você pode confiar na sua intuição. Essa é, antes de mais nada, um dos objetivos até da gente fazer esse trabalho mais longo com o Reiki. É você desenvolver essa tua intuição, essa tua percepção mais sutil e que você possa utilizar essas percepções e essa intuição para fazer um melhor trabalho. E não necessariamente ficar preso a tabelas, a regras, a tempos, a relógios, ok? De qualquer maneira, para ilustrar um pouco melhor o conteúdo do nosso curso, a demonstração hoje é da meditação Gassho, do Gokai e da autoaplicação. A seguir. Meditação Gassho. Como tudo no Reiki, você pode adaptar. O que a gente coloca aqui é uma sugestão de como você fazer. Eu, particularmente, gosto de usar esse momento para duas finalidades mais especificamente. A primeira, me desligar do mundo externo, me desligar dos problemas do cotidiano, me desligar da minha realidade, vamos dizer assim, profana, da minha realidade rotineira, né? Trouxa, na linguagem heripotiana. Então, a primeira coisa que eu vou procurar me concentrar é esses dois dedos médios, a ponta deles. Eu procuro focar muito esse ponto e, em seguida, as mãos em concha, e eu começo a prestar atenção na energia fluindo, né? Ou o que eu sinto entre as mãos, se eu sinto as mãos querendo se afastar, querendo se aproximar, se sinto calor, se sinto formigamento. E eu vou imaginando uma esfera que envolve as minhas mãos, tendo como centro da esfera esse ponto. E aí eu coloco toda a minha atenção. Essa esfera é como se fosse o meu mundo naquele momento. Então toda a minha atenção está no que está nas percepções das minhas mãos, no fluxo da energia e no ponto central. Quando, a partir dessa prática, eu sinto que eu me desliguei de tudo, eu sinto que eu estou 100% nesse momento, imerso nesse relaxamento, que eu atingi o ponto meditativo que eu queria, então eu começo a prática do Gokai. Eu começo a trabalhar o Gokai conforme nós vamos ver nesse vídeo logo a seguir. Gente, nessa apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre o Gokai. Há uma diferença que eu sugiro entre você fazer o Gokai em português ou em japonês. Né? Principalmente para quem é de nível 1 até nível 2, não é obrigatório você fazer em japonês. Obrigatório mesmo para quem é do nível 3A ou mestre, não é o caso. Mas é mais recomendado. Principalmente para os mestres, né, porque eventualmente vão precisar orientar novos mestres, vão formar novos mestres, né, vão formar novos alunos, e esses alunos podem desejar praticar o Gokai em japonês por N razões. Né, eu pratico por algumas, mas isso vai muito da pessoa. Enquanto você está trabalhando o Reiki, né, que é o caso de até o nível 3A, para você, isso aí fica muito a teu critério. Quando você se torna um mestre, eu entendo que você deve pensar nas opções que você pode oferecer para os seus alunos, para os mestres que eventualmente você vai formar, e isso é um conteúdo de alguma importância. Então, no caso de você fazer o Gokai em japonês, eu sugiro que você o faça numa pronúncia mais rápida que você puder. Evidentemente que até você decorar, você vai fazer lento e pausado, lento e separado. Quando isso estiver bem introjetado, estiver bem fluente,
você vai acelerar essa fala e você vai procurar condensá-la como se fosse uma única palavra, como se fosse uma única frase, pelo menos, né? Um bloco único que forma o Gokai em si. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Kyoda kyowa okoru nashin pai sunakan shashitegi o hagemeritu nishin setsuni. Kyoda kyowa okoru nashin pai sunakan shashitegi o hagemeritu nishin setsuni. Kyoda kyowa okoru nashin pai sunakan shashitegi o hagemeritu nishin setsuni. Isso quando você vai fazer em japonês. Em português, eu já sugiro que você faça bem diferente. Que você pronuncie lentamente, que você procure rapidamente lembrar de todo o aprofundamento que é dado na nossa formação, que é dado no curso, que a gente menciona na apostila, sobre cada um dos 5 princípios. Então, a gente lembra ali de todo aquele aprofundamento, de tudo que aquilo ali sintetiza da melhor maneira possível. Mas isso em questão de segundos. Então você vai chegar só por hoje, e aí você vai pensar na profundidade dessa expressão só por hoje, qual é a finalidade dela, isso rapidamente, em questão de 1 ou 2 segundos, 3 segundos, mas lembrando daquele universo de informação que tem por trás disso. Abandona a raiva. A mesma coisa. Você vai escanear rapidamente toda a profundidade desse princípio. Abandona a ansiedade. Seja grato. Trabalhe conscienciosamente. Exerça a bondade. Só por hoje. Abandona a raiva. Abandona a preocupação. Seja grato. Trabalhe conscienciosamente. Exerça a bondade. Então você finaliza. Ok, gente? Esse foi o Gokai e as 2 formas mais comuns de se fazer. Em japonês, dando uma fluência mais própria à fundamentação desse tipo de prática, e a outra em português, fazendo o mesmo. Oi, gente, sou André Mendonça e hoje nós vamos aqui demonstrar de uma forma relativamente simplificada uma sugestão de como você fazer a sua autoaplicação. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que não existe uma forma certa. Qualquer forma de você se autoaplicar vai funcionar e vai atingir os objetivos. Então, eu ousaria dizer que se você fizer as práticas como nós sugerimos, da meditação Gachô, Lei de Rô, você concentra o Gokai ou pronuncia da maneira que você optar, como nós demonstramos ainda nesse vídeo. Se você simplesmente traçar o símbolo, claro, né, traçar o símbolo, e começar a aplicação em um ponto e permanecer nele por 20 minutos, meia hora, 1 hora, você fez uma autoaplicação e ela vai funcionar perfeitamente bem. Claro que isso não nos dá uma sensação de dever cumprido e a gente fica, nós somos ocidentais, a nossa mente ocidental ela exige um processo um pouco mais ritualizado, um pouco mais complexo e, de certa forma, podemos otimizar essa aplicação direcionando mais especificamente uma determinada quantidade de energia para pontos onde ela possa ser aproveitada
mais rapidamente, de maneira menos, né, com um trajeto mais curto. Então, o padrão que eu vou apresentar hoje é a aplicação nos 100 chakras inferiores. Eu, particularmente, não aplico no chakra coronário, principalmente porque é por onde eu estou recebendo energia. Então, ao fazer a aplicação, ao aplicar reiki, em mim, o meu chakra coronário ele já é reikiado, vamos dizer assim, ele já recebe energia naturalmente. Então, eu simplesmente não faço. Se você se sentir melhor em fazer, o ponto exato aqui está fora do vídeo, é 1 palmo acima da cabeça. Tá? Se você usar esse ponto, você está aplicando no chakra ajna, no chakra frontal. O chakra coronário ele fica mais acima. E não há, como eu digo, necessidade de aplicar nele. Então, eu começo a aplicação pelo ajna dessa forma. Então, eu vou fazer aqui, resumidamente, todo o processo. Eu vou chegar para a minha autoaplicação, vou, como a gente demonstra nesse vídeo, fazer a meditação Gachô até eu atingir o estado desejado. Uma vez atingido, eu marco bem a conexão com Lady Rô, pronuncio o Gokai na forma em que eu optar, em português, em japonês ou mentalmente. Vou traçar o símbolo, Shokurei, Shokurei, Shokurei. O primeiro chakra por 5 minutos, ou pelo bloco de tempo que você definiu. Uma vez terminado, segue uma mão, depois a outra, Vishuddha, 5 minutos, segue uma mão, depois a outra, Anahata, segue uma mão, depois a outra, Manipura, segue uma mão, depois a outra, Svadhisthana, tudo isso respeitado o bloco de tempo que você selecionou, 5 minutos, 3 minutos, ou se você tem percepção, até você sentir que foi necessário, que é o ideal. E finalmente, uma mão, depois a outra, Muladhara. Terminado o tempo aqui, uma reverência, um agradecimento, Lady Rô, e a sua finalização. Essa foi uma sugestão bem simples de autoaplicação. Muito bem, gente. Eu espero então que com esse vídeo eu tenha ajudado a dar uma sugestão, e é muito importante, gente, que vocês não copiem cegamente esses procedimentos, que vocês procurem entender o porquê de cada etapa e que vocês ajustem, adequem essas práticas àquilo que faça sentido para vocês. Quanto mais sentido para vocês a prática fizer, tão mais eficiente ela deve ser. Ok, gente? Então, eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Um forte abraço e até a próxima.